Estamos chegando para mais uma live aqui no Dia Viver Bem, essa semana, esse mês de maio, né, que a gente está falando sobre maternidade, sobre diversos pontos da maternidade. Hoje a gente vai receber duas enfermeiras obstetras, que é a Ana Karina e a Isabelle Braga. Elas são da Bem Nascer RN, uma empresa que surgiu exatamente para dar esse suporte na hora do parto. E a gente vai conversar sobre parto humanizado, sobre a assistência da enfermeira obstetra, né? Se você tem dúvidas sobre parto humanizado, se você conhece alguma gestante que está nesse momento, né, precisando de mais informações sobre o parto, já compartilha essa live, já convida. Tudo bom, Beli? Seja bem-vinda. Beli não, né? Isabelle Braga. Gente, é porque a gente é amiga há muito tempo. Há muitos anos. Beli, essa questão do parto humanizado, né? Como é que você vê? Como é que está o parto humanizado hoje? Vamos começar a falar o primeiro, o que é um parto humanizado? O que é que caracteriza um parto humanizado? Enquanto a Ana Karina não entra, né? A gente já vai conversando. Vamos lá. Boa noite a todos os participantes. Tá? Estamos aqui para falar um pouquinho do parto humanizado, do papel do enfermeiro obstetra, né, nesse processo parturitivo, através da empresa Bem Nascer, através, né, da nossa vivência enquanto enfermeira obstetra nos serviços nos quais trabalhamos. Bem, a humanização do parto, ela incorpora cuidados e medidas que são oferecidos à mulher para que ela possa vivenciar uma experiência de parto positiva, certo? E ver o parto como um processo fisiológico em seu protagonismo. Ana Chegou, entrou. Ana. Bem-vinda, Ana. Boa noite. Oi, Boa amiga. noite. Olá. Isabelle já está falando dessa questão do parto humanizado. O que é que caracteriza um parto humanizado? Quais são os temas aí que circulam nessa questão? E aí, Ana, eu comecei a falar um pouquinho do que era a humanização do parto, o que seria o parto humanizado, né? Que seria um conjunto de medidas, um conjunto de cuidados que são prestados a essa parturiente, à família, né? Porque hoje a gente tem o parto, o envolvimento da família, do acompanhante da escolha da paciente, e que essa experiência vivenciada por ela seja uma experiência positiva, fisiológica, onde ela se vê como protagonista do seu processo, né? O que a gente vem lutando ao longo dos anos, ao longo das décadas, e que ainda precisa melhorar, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem profissionais que não respeitam essa individualidade, não respeitam as necessidades dessa mulher. Na verdade, é dar à mulher o direito de parir o seu filho onde ela quer, certo? Na companhia de quem ela escolheu para estar naquele momento, que é importante, é único para ela, da maneira que ela quiser e na posição que ela quiser. Né? Garantir os direitos e atendendo às suas necessidades individuais. Então, é isso que o profissional ele tem que ter nesse momento. Na verdade, nós estamos ali para ajudar no processo parturitivo, mas é a mulher, né, que conduz o seu parto. E aí, minha amiga Ana Karina pode estar complementando. Quais são as principais barreiras, Ana, assim, se você olhar nesse ponto do parto humanizado? Eu acho que a estrutura organizacional da maioria dos hospitais, quando a gente fala de parto, a gente tem que falar no serviço público e no serviço privado, né? No serviço público, a gente ainda consegue alcançar algumas metas, porque eu acho que envolve muito a questão também da equipe multiprofissional. Então, o parto, a gente não pode entender o parto como apenas na figura de um profissional, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, a equipe como um todo, né? Então, assim, no serviço público, a gente geralmente trabalha com equipe multiprofissional. A gente consegue desenvolver um trabalho mais completo. No serviço privado é mais difícil,
Porque quando a gente fala do parto, e principalmente do parto natural, do parto vaginal, né, a maioria dessas mulheres no privado, elas não têm acesso nem ao direito de tentar. Por quê? Porque a gente perpassa por várias questões. E as dificuldades quais são? Quando a gente conversa, principalmente com os colegas médicos, a principal colocação é a disponibilidade do profissional, seja ele qual for, para assistir essa mulher, porque um trabalho de parto, ele dura em média de 12 a 18 horas quando é numa primigesta, né? Aquela que vai ter o primeiro bebê. Então, a gente precisa ter essa disponibilidade para assistir esta mulher. E quando a gente fala de humanização, é respeitando todas essas questões. A escolha dela de escolher a via de parto que ela deseja, né? Dela escolher o acompanhante, dela escolher aonde ela quer parir, com quem ela quer parir, porque a gente não pode centralizar a assistência em apenas um profissional. Então, hoje, a maior dificuldade da humanização da assistência, primeiro, é essa mulher ter o acesso ao direito da escolha dela de ter um parto normal, certo? E também depois a questão do acesso dessa equipe multiprofissional. O privado, o sistema privado, ele ainda precisa melhorar em muitos aspectos. Por quê? Quando a gente fala do enfermeiro obstetra, e a nossa live faz alusão ao enfermeiro obstetra, não é a gente fazendo a colocação que o enfermeiro obstetra, ele vai trabalhar sozinho nesse momento. Mas que, se eu tenho um enfermeiro obstetra 24 horas numa escala de plantão, essa disponibilidade em assistir esta parturiente durante todo o seu processo de parturição, ele é mais viável, porque o médico é o suporte que a gente tem para quando a gente vai discutir condutas, a gente avaliar o que é melhor naquele momento, quais são os métodos não farmacológicos que a gente vai utilizar, o que é que a gente pode fazer para melhorar. Então, as dificuldades são essas. Essa questão da gente entender a multiprofissionalidade da coisa, que a gente tem que diversificar o cuidado com outros profissionais, e no privado a gente começar a incutir nos donos de hospital a necessidade do enfermeiro obstetra no plantão. Hoje não tem, na maioria. Na Isso já maioria vem, do... Quer já, falar, bem? isso já vem mudando, Juliana. A gente já, essa semana passada, com a solenidade de posse da ABENF, na qual Ana, eu faço parte como membro e Ana faz parte como presidente, né, ela deu um passo importante que foi convidar profissionais médicos para participar, né, desse momento com enfermeiros obstetras, exatamente para trazer essa questão da multiprofissionalidade, né, dessa equipe multiprofissional no parto. E aí, nesse momento, um dos médicos, que hoje é o coordenador de um serviço obstétrico de um hospital privado, nos convidou para fazer parte de uma roda de conversa com as gestantes. Então, a gente já vê os hospitais tentando se organizar para mudar suas práticas, né? Para mudar esse modelo tão, vamos dizer assim, tão enraizado, um modelo tecnocrático, um modelo que leva a paciente a fazer a cesárea, não porque ela precisa da cesárea, mas por necessidade do médico, né? Dessa questão de ser nos horários que ele pode, né, realizar o procedimento. Então, isso já vem mudando. E essa atitude, né, realmente foi surpresa, né, assim, para os médicos de terem sido convidados. Então, isso é um passo que fortalece o nosso papel, né, para que a gente mostre o nosso espaço, é um espaço que não vai tomar o espaço de ninguém. Outra coisa que eu tenho visto já a preocupação de qualificar os profissionais enfermeiros que já trabalham nesses serviços, né? Eu trabalho com docência também, trabalho com preceptoria de pós-graduação da enfermagem obstétrica, e eu já vejo colegas, né, com cargos de gestão em hospitais privados, em maternidades privadas,
querer fazer a parceria com as instituições para formar esse profissional. Né? Que então, já o hospital está, né? Que já já faz está, parte dessa rotina. formar o profissional e o hospital entrar com o valor, né, nessa mensalidade, no curso que esse profissional vai fazer. Então, a gente já começa a perceber essa mudança. Agora, tem que alguém dar o primeiro passo. Na hora que você vê um hospital privado começar a entender, né, que é o nosso papel enquanto enfermeiro obstetra e deixar a gente realmente fazer nossas funções enquanto profissional, aí acaba levando os outros a também quererem fazer diferente, né? Então, isso aí tem que partir de alguém. E aí a gente já vê uma maternidade aqui no município já começando a ter um pensamento diferente, que vai contaminar de forma positiva os demais serviços privados. A gente vê uma quantidade imensa de cesáreas, né? Como vocês estavam falando, principalmente nos hospitais privados. Essa questão da humanização passaria exatamente por essa valorização, como vocês estavam falando, do enfermeiro obstetra, dessa equipe multidisciplinar, porque aí vocês estariam... Não ficaria a responsabilidade daquele acompanhamento inteiro desse trabalho do parto para o médico. Eu vou falar um pouquinho disso aí, certo? Em relação ao número elevado de cesáreas, a gente sabe que são vários fatores que contribuem, certo? Ninguém é Deus, nem ninguém faz milagre. Porque a gente tem que pensar, primeiramente, que no acesso ao pré-natal, que a maioria dessas mulheres não tem. Então, muitas vezes, o parto, que poderia acontecer naturalmente por via vaginal, ele se transforma numa cesárea por complicações que essa mulher apresenta durante a sua gestação, e se ela não for bem acompanhada, o risco ainda é maior. Então, eu falo disso porque eu trabalho em uma maternidade que atende alto risco, né, que é a maternidade de vário ciclo, e lá a gente tem ainda, a média de cesáreas de lá varia entre 50% a 60%. Quando o Ministério da Saúde preconiza que deveria ser, no máximo, 15%. E quando a gente fala de alto risco, isso aumenta mais um pouquinho. Então, a gente está bem além do que deveria ser e nós somos um serviço público, certo? Quando a gente fala do serviço privado, as cesáreas variam de 80% a 90% dos partos. Quando os partos são no interior, esse número ainda é maior. Por quê? Porque o interior, como não disponibiliza de centro cirúrgico e anestesista todos os dias de plantão, então eles concentram os partos nos dias que tem anestesista, para que, se essa mulher não evoluir do parto normal, ela ir para uma cesárea, tem que opere. Só que quando o médico vai embora, ele termina indicando a cesárea porque tem um risco e no outro dia não tem anestesista. Então, perpassa por várias questões. Quando a gente fala do enfermeiro obstetra, a gente fala no sentido de quando você tem enfermeiro obstetra no plantão 24 horas, seja ele no serviço público ou no serviço privado, a gente poderia reorganizar esse modelo assistencial para que essas mulheres, quando se internam, elas tenham a oportunidade de ser partejadas e se realmente o trabalho de parto não transcorrer de forma normal, ou durante esse percurso do trabalho de parto ocorrer algum fator que indique que essa paciente realmente vai ter que ir para a cesárea, aí essa cesárea seria justificada. Um exemplo, eu estou acompanhando uma paciente que dilatou, vamos dizer, 8 centímetros, está tudo ok. Quando a gente vai fazer uma ausculta ou a gente faz uma monitoragem, não dá muito boa. Então, já é um sinal de alerta para que, se eu não tiver um parto iminente, se eu não tiver um bebê encaixado e uma dilatação favorável, eu não vou poder investir por muito tempo, porque aí eu estou colocando em risco a vida do bebê. Então, existem várias questões. Quando a gente não tem esse profissional que acompanha, e pode ser o médico também, pode ser o enfermeiro obstetra, o plantonista, que seja habilitado para tal, muitas vezes a gente indica uma cesárea fora do tempo
porque eu tenho pressa, eu vou sair do meu plantão, eu quero operar. A paciente está vinculada a um obstetra que tem N ocupações, tem plantão, tem consultório. A gente também tem plantão, tem a vida. Então, a gente só organizaria melhor isso aí se a gente tivesse um plantão 24 horas em todos os locais, públicos e privados, que pudessem obedecer à transição de cuidado. O que é transição de cuidado? Eu estou indo embora, mas Isabela está chegando e está assumindo aquela paciente para que ela continue partejando ela até ela parir. E se ela não tiver condições de parir de parto normal, que aí essa indicação é médica, certo? Uhum. Aí o médico vai lá e, olha, a gente chegou até aqui, não dá mais, por isso, e vamos indicar. Porque aí a função aí é dele, porque a gente não opera. Então, eu acho que as questões de cesárea têm a ver com todas essas nuancezinhas. Aí a Isabel pode fazer uma complementação aí do pensamento dela. Não, o meu pensamento ele é bem parecido com o seu, né? A gente que trabalha em serviços, Ana falou da questão do serviço público, né, de alto risco, que é o que ela trabalha, eu também passei um tempo lá também vivenciando isso aí, e do serviço de risco habitual, né, que seriam as maternidades que recebem essa paciente que não tem um risco muito grande, uma comorbidade. Mas o que eu também vejo na questão da cesárea é que muitas vezes o profissional ele é preparado, quando ele está na academia, ele é preparado para o parto cesárea. Ele sabe, ele tem segurança de fazer o parto cesárea, mas ele não tem segurança de fazer o parto normal. Entendeu? Então, tem essa questão também que acaba fazendo com que ele indique uma cesárea, que muitas vezes é uma cesárea indicada, como eu falei no início, por uma insegurança do profissional e não porque realmente a paciente necessita. Então, a gente também tem esse fator que, vamos dizer assim, tem um percentual de contribuição. Tem alguma pesquisa que fale sobre esses nascimentos, sobre o papel do enfermeiro obstetra? Tem algumas pesquisas, né, que falam em relação ao número de cesarianas no Brasil, né? Quando tem uma pesquisa chamada Nascer no Brasil, que fez um levantamento desses, principalmente das cesarianas. E lá, quando a gente lê, né, os artigos, lá fala que o Brasil fica apenas atrás da República Dominicana em número de cesáreas. Então, se você for ver, isso é um número alarmante. Quando a gente imagina que a cesárea é um procedimento que veio para salvar vidas, mas que não pode ser indicada discriminadamente, porque o risco da mulher em ter complicações de uma cesariana é bem maior do que num parto normal, né? Então, outra coisa que fala muito na pesquisa se você faz uma cesariana no primeiro parto da paciente, o risco que ela vai ter nos partos seguintes, ele é bem maior. Por quê? A paciente deseja um parto normal e quando ela tem uma cesárea anterior, tudo é mais dificultado, principalmente se o intervalo entre esses partos, ele é muito curto. Quando a gente tem um intervalo interpartal menor do que 2 anos, a gente não pode fazer quase nada para essa paciente que vai tentar parir de parto normal o segundo bebê. Então, assim, a gente que tem a empresa, né, a Bem Nascer, a gente acompanha muito pacientes que tiveram a cesárea anterior e desejam muito um parto normal, porque achavam que o primeiro parto tinha sido mal indicado. E a maioria delas, quando a gente vai analisar todo o histórico, realmente não tinha indicação. A gente acompanhou uma paciente essa semana, que era uma cesárea anterior, e que ela desejava um parto normal, e ela evoluiu, dilatou completa, e sem precisar de nenhuma ocitocina. Então, uma bacia maravilhosa, e a gente fica imaginando qual foi a indicação da primeira cesárea dessa mulher, né? Então, nessa pesquisa, eles falam muito da questão da organização dos hospitais, né? Da rede.
que influi muito nessa questão do aumento do número de cesáreas no Brasil, porque a gente não se organiza. Quando a gente fez a posse da Benfo, que a gente chamou alguns médicos para discutir algumas questões, né? Porque a gente está atrás de parceiros para ver se a gente melhora a qualidade da assistência. E, é assim, o que eles mais colocaram foi isso, que a gente tem que tocar nos donos de hospitais. A gente tem que chegar a eles e mostrar a importância da gente ter um profissional que cuide desta mulher no momento mais sublime, que é o momento do partejar, né? E do nascimento do seu bebê, para que ela não seja cerceada do seu direito de tentar um parto normal. Então, a pesquisa ela é alarmante, ela mostra números altíssimos de cesáreas. A maioria das cesáreas, do percentual de cesáreas, eles acontecem entre 37 e 38 semanas de gestação. A gente sabe, na maioria das pesquisas, que a certeza de maturidade pulmonar fetal, ou seja, eu tenho um bebê maduro, é acima de 39 semanas. E o ideal é que eu possa esperar esta mulher dar algum sinal de trabalho de parto. Então, se eu estou marcando cesarianas a partir de 37 semanas, entre 37 e 38, que são os maiores números, eu estou, talvez, cometendo uma iatrogenia de parto. Porque são bebês que, apesar de serem de tempo, eles podem nascer com imaturidade pulmonar. A certeza que eu tenho é quando a mulher dá um sinal de trabalho de parto. A questão da cesariana, ela é um direito da mulher. Se a mulher opta por não querer um parto vaginal, ela quer uma cesárea, mas existem as orientações para tal. Eu não posso chegar e dizer, eu vou marcar uma cesariana quando você fizer, que na cabeça dela é 9 meses, que são 37 semanas, a gente não vai dizer ela que vai marcar, a gente precisa orientar que ela tem que ter algum sinal de trabalho de parto, que o baixo risco, as mulheres de baixo risco não devem fazer isso antes de 39 semanas de gestação, entendendo que as pacientes de alto risco fogem dessa regra, porque pacientes que têm diabetes descompensada, hipertensão, pré-eclâmpsia grave, elas não entram nessa questão de 39 semanas. Quando elas atingem o termo de 37, elas, em alguns casos, elas já têm indicação de resolução da gestação, ou por via vaginal, ou por cesariana. Então, a pesquisa fala, o resumo da pesquisa é isso aí. As meninas aqui da Picadinhas do Amor, né? Para mulheres que têm trombofilia, elas são indicadas, são grávidas de alto risco ou não? Essa questão do parto vaginal para elas. Pela mulher ter trombofilia, a cesárea é indicada ou não? Não. A trombofilia não impede que essa paciente tenha acesso ao parto normal. Agora, é um pré-natal que tem que ser muito bem acompanhado, né? A paciente tem que fazer exames periódicos, ser acompanhada por um obstetra que entenda de alto risco. Inclusive, eu trabalho com obstetra, que ela trabalha com pacientes de trombofilia. E, assim, quando esse acompanhamento é bem feito e que no momento que chega perto do parto está tudo ok, essa mulher, ela tem a oportunidade de parir de parto normal sem nenhum problema. A indicação de cesárea não é absoluta para essas pacientes, é relativa, certo? Muita gente pensa que a cesárea é aquele parto que você controla tudo, né? Que os riscos são menores, mas não é por aí. Na verdade, não são. De jeito nenhum. Pelo contrário, o risco é maior quando a gente não tem outro caminho a não ser a cesárea, porque quando a gente orienta uma paciente, a gente precisa deixar bem claro que ela tanto pode parir de parto normal, que é o desejo dela quando ela nos procura, como ela pode não evoluir para um parto normal e ir para uma cesárea. Eu não posso colocar na cabeça dessa paciente, apesar dela ter um sonho, de que a cesárea está totalmente descartada para ela. Então, a gente só pode dizer à medida que o trabalho de parto transcorre. Então, a paciente que deseja um parto normal, que é acompanhada por nós ou por qualquer profissional que seja ligado, né, a gente. Então, assim, ela tem que ser bem esclarecida de que
No momento que a gente não puder mais prosseguir com a ideia do parto normal, a gente vai ter que conversar. Olha, a gente não vai mais poder, porque a gente está com isso, isso e isso, e agora a gente está colocando em risco ou você, ou o bebê, ou ambos. Então, Uhum. isso tem que ficar bem claro. Porque as pessoas imaginam que nós somos enfermeiros obstetras e a gente é cega para o parto normal e a gente não vê mais nada. E não é assim, pelo contrário. Os enfermeiros obstetras que estudam, que fazem as coisas baseadas em evidências científicas, que trabalham com parto corriqueiramente, seja no serviço público ou privado, ela não tem jamais essa visão. Eu jamais posso dizer aqui, as minhas pacientes que me procuram, eu não vou nunca indicar uma cesárea, até porque eu não faço cesárea, eu só assisto parto normal. Eu não posso fazer isso, porque eu não trabalho sozinha, eu trabalho sempre com obstetra, tem um médico, a figura do médico, ele é importante, porque nós trabalhamos em equipe, e aí, nesse momento que a gente entende que não dá mais para investir no parto normal, a gente precisa conversar com um profissional médico obstetra habilitado para que a gente discuta a conduta e realmente indique a cesárea. Deixa eu só entender, Ana. Fala um pouquinho desse trabalho de vocês. Já já a gente volta a falar desse processo da humanização. Mas como é que é essa preparação para o parto, essa consultoria, esse trabalho que vocês realizam quando vocês decidiram fundar a Bem Nascer? Na verdade, a Bem Nascer, ela começou assim, bem pequenininho, de formiguinha, começou com a ideia minha, né? E assim, porque eu trabalhava com alguns obstetras que desejavam investir no parto normal, nos serviços privados, e queriam um enfermeiro obstetra para tomar conta das pacientes que eles já faziam o pré-natal. E como eu entendo que esse trabalho eu jamais iria conseguir fazer sozinha, eu convidei minha colega Isabel Braga, que é enfermeira obstetra renomada já de muito tempo, já trabalha também com parto há muitos anos, e também é docente, né, professora, tanto eu quanto ela. A gente também trabalha na parte do ensino. Então, a Bem Nascer, ela foi sendo aprimorada e o nosso trabalho é permitir promover a parturiente que deseja um parto normal, ela ser assistida tanto no seu domicílio durante o trabalho de parto, certo? Ou, se ela preferir, no hospital. E a gente sempre procura entrar em contato com a obstetra responsável por essa paciente, para que a gente alinhe as condutas. Porque o pré-natal desta paciente, geralmente é realizado por nós da Bem Nascer, o pré-natal por enfermeira obstetra e pela obstetra. Porque a gente, como eu lhe disse, não existe trabalho dissociado. A gente não pode conduzir sozinho, porque no momento que precisa, a gente percebe que a paciente está com anemia, que a paciente está tendo alteração de níveis tensionais, no caso da pressão, que está com a glicose alta. A gente tem que ter um profissional médico para tomar conta desta parte que não nos cabe, certo? Uhum. Então, a Bem Nascer veio e surgiu nessa necessidade de atender essas mulheres que tanto me procuravam na época que eu trabalhava só no serviço público, que eu sou da Januário SIC e sou da Maternidade Divina Amor em Parnamirim. Então, muitas colegas me procuravam tendo um plano de saúde para parir, principalmente na Divina Amor, porque queria ter a oportunidade de parir de parto normal e sabia que indo para o privado ela não ia ter essa chance. Então, existem alguns médicos obstetras que já trabalham em parceria conosco e geralmente quando a gente tem uma paciente que nos pede uma indicação, a gente indica esses profissionais. Por quê? Porque eu preciso indicar um profissional que não seja cesarista. O que é cesarista? É aquele que só tem a mente de cesárea, que vai acompanhar a mulher quando chega no momento do parto, ele diz, não, você está com a circular de cordão, a ausculta não está boa, inventa mil desculpas para indicar. Então, os profissionais que trabalham conosco são profissionais que investem no parto normal, e eles têm uma parceria com a gente muito boa, de que respeitar a nossa opinião. Não, um exemplo, eu trabalho com obstetra e a gente está partejando uma paciente, e aí, quando a paciente liga para o obstetra, ele já
manda ligar para a gente. Olha, procura as enfermeiras obstetras para elas examinarem, começar para entrar em contato comigo para a gente ver a conduta. Então, a gente toca, examina essa paciente e aí ela vai decidir se vai querer ser acompanhada no domicílio. Durante o trabalho de parto, a gente deixa bem claro, a gente não realiza parto domiciliar ainda, Uhum. certo? Porque isso aí já é outra questão. Quando essa mulher está em franco trabalho de parto, a gente leva ela para o ambiente hospitalar. Ou, se ela preferir, a gente vai com ela para o hospital e parteja lá, certo? Com o aval desse obstetra que fica em sintonia com a gente via WhatsApp, para a gente alinhar todas as condutas. Então, assim, a Importante. Bem-Nascer veio nesse sentido. Isabel pode falar um pouco aí da experiência dela também. Só essa questão, né? Porque quando Ana me convidou, eu tenho muita experiência com o parto no serviço público, né? E acompanhamento Uhum. dessas pacientes, tanto quanto enfermeira do serviço, como preceptora das instituições, né? Que tem um curso de especialização em enfermagem obstétrica. A minha experiência, e também a Diana, no privado, é uma coisa nova, certo? Mas a gente já percebe, primeiro, o aumento dessas pacientes em querer, né, levar o seu profissional para o serviço privado. Uhum. E essa procura, a primeira coisa que a gente faz, a pergunta, é se quem é o profissional que está acompanhando ela, que é exatamente por isso, porque não adianta ela contratar o nosso serviço, se a gente chegar lá no hospital, vai ser barrado e não vai poder acompanhar. Tá? Então, Uhum. nós estamos iniciando essa empresa, né? Além dessa parte de acompanhamento, a gente também está com a parte de consultoria em cursos, até para capacitar esses profissionais, né? Para que eles possam estar mais preparados e qualificados e seguros para realizar essa assistência. Né? Porque se a gente quer fortalecer o profissional enfermeiro obstetra, ele precisa ser capacitado. Né? Ele precisa ter o conhecimento técnico, até para que o médico diga assim, não, esse profissional é realmente capacitado e eu posso discutir com ele. Para ele entenda o enfermeiro como um parceiro, né, dentro desse processo. Então, a gente já trabalha assim há algum tempo, Ana no serviço dela, eu no meu serviço. Graças a Deus, a gente não tem encontrado barreiras, né? Os médicos têm esse respeito, e a gente discute realmente conduta. A gente sabe a hora de sair de cena, né? De sair de cena no sentido assim, esse parto agora não pode mais ser conduzido por mim. Não que eu vá sair totalmente de cena. Eu vou continuar, né, naquele cenário, mas agora eu vou continuar, não como, não digo protagonista, porque o protagonismo é da mulher. Não como condutor, né, do parto, né? Ali mas como ali participante, né, da equipe. Tá certo? Então, a gente sabe, só reforçando o que a Ana disse, a gente sabe até onde a gente pode ir, até porque a nossa lei do exercício profissional, ela diz até onde a gente pode ir, né? Então, a gente tem essa segurança de dizer, não, aqui já é hora de eu não estar mais participando dessa forma tão ativa, tá? Mas que a nossa assistência, ela é importante, né? Até porque o parto é um processo, né, de horas, então não é só o parir, mas todo aquele processo, ele faz parte, tá certo? Então, e também a questão da cesárea que a Ana falou, a gente não é contra a cesárea, não sou, né? Eu sou contra a cesárea que é mal indicada, mas eu A já em vários humanização, momentos... a cesárea bem indicada passa pela humanização do parto. Exato. Eu, em Isso. vários Com momentos, certeza. toquei a paciente e disse, pronto, aqui eu não acho que vá evoluir para um parto normal. E chamar o médico e dizer, doutor, avalie, porque na minha avaliação eu vejo isso aqui. Então, a gente sabe até onde a gente pode ir. O objetivo da gente é garantir que essa mulher ela tenha uma assistência de qualidade e uma assistência segura, certo? Respeitando, né, a mulher no seu processo, respeitando as suas necessidades. Chegou Né? uma Então, dúvida aqui sobre doula. Vocês trabalham com doulas? Ana, você quer falar que Ana tem Eu formação? Eu falo. não tenho. Eu, eu sou enfermeira obstetra e sou doula também, Explica o que certo? é doula, né, para quem não sabe.
Doula é uma acompanhante da paciente, né, da parturiente. É, ela pode acompanhar desde o pré-natal, do parto, e também no puerpério, porque ela geralmente tem a função de dar apoio emocional. A maioria dos profissionais hoje, sejam eles enfermeiros, a maioria, mas tem uns que não são, Uhum. mas a maioria, enfermeiros obstetras, fisioterapeutas, principalmente essas duas categorias, fizeram o curso de doula e eu fui uma delas, porque, infelizmente, a cultura dos hospitais hoje é que a gente só tem acesso a uma maternidade para acompanhar uma paciente se a gente fizer o registro no hospital como doula. Uhum. Então, isso é uma coisa que a ABENFO, né? Eu sou presidente da ABENFO, da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Rio Grande do Norte, e uma luta nossa é para que a mulher ela tenha direito de escolher quem é que vai acompanhá-la no trabalho de parto, seja doula, seja enfermeira obstetra, seja doula e fisioterapeuta. Por que Uhum. eu estou falando isso? Porque se eu chegar lá, um exemplo, no hospital privado, como enfermeira obstetra, eu não consigo entrar. Mas se eu disser que eu sou doula, eu entro. E aí, a mesma coisa são as fisioterapeutas. Então, a gente não pode estar restringindo a atuação das pessoas nos campos de trabalho, porque ela é isso ou é aquilo. A doula, ela tem um papel importantíssimo na assistência a essa paciente, porque ela cuida do emocional, ela pega na mão, ela faz um carinho, ela dá um conforto, ela fica com a paciente no momento que ela mais precisa. E muitas vezes eu sou enfermeira obstetra e fico como doula. Por quê? Porque tem outros profissionais no cenário do parto que já estão cumprindo esse papel, e aí eu vou ficar como doula, porque a paciente precisa só de um afago, que eu segure na mão, que eu faça uma massagem, e a função da doula é essa. O que precisa ficar bem definido, e é o que a Benfo está tentando organizar, é um protocolo de atendimento dessas profissionais, das quais eu faço parte, porque eu também sou doula, certo? Mas um protocolo de atendimento dessas doulas nas maternidades, tanto privada como pública, porque no público a gente recebe doula também. Exato. Para que outros profissionais se desarmem, porque tem profissional, quando escuta o nome doula, eu não quero saber de doula, porque doula é isso, doula é aquilo, porque criou uma cultura de que toda doula vai intervir no trabalho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não é bem assim. Quando a gente organizar esse protocolo, a gente vai deixar bem claro para os donos de hospital e para os profissionais que trabalham lá qual é o papel da doula e qual é o papel do enfermeiro obstetra e qual é o papel do fisioterapeuta, porque cada um é no seu quadrado. Não, eu não tenho como fazer o serviço de uma minha colega fisioterapeuta, não tenho, porque ela desenvolve atividades que eu não sou habilitada para tal. Assim como ela vai acompanhar o trabalho de parto e ela não faz ausculta, ela não pode realizar toque, porque ela não é enfermeira obstétrica. Então, a gente precisa entender a importância da doula, porque às vezes a mulher ela não quer ninguém além do obstetra que acompanha e de uma pessoa para pegar na mão, Uhum. acompanhar, ajudar ela na parte emocional. Isso a doula faz perfeitamente. Eu tiro aqui o meu chapéu para todas as doulas que eu conheço que realmente trabalham dentro dessa linha de cuidado, de humanização, que entende o seu papel e não ultrapassa ele, porque é Uhum. como eu disse, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. O enfermeiro Sim. obstetra, o fisioterapeuta, o doula, a doula, todo mundo tem que saber até onde pode ir, respeitando o espaço do colega, A do outro colega. Ana Félix perguntou aí se o Benacê tem cursos para doulas. Vai começar a ter. A gente Olha vai aí. começar a anunciar, porque a gente está com a agenda bem atribulada de capacitações e a gente está também na organização de um curso de enfermagem obstétrica de uma faculdade particular. Isso está tomando o tempo da gente.
Mas a gente vai abrir curso tanto de educação perinatal como de doulas, para que a gente possa passar nossa experiência para as doulas que realmente querem assistir ao trabalho de parto de forma mais segura. Meninas, e quando a gente fala em parto humanizado, quando a gente fala nessa questão de cesáreas, de parto em si, quais são as diretrizes do Ministério da Saúde? Eles estão alinhadas com isso tudo que vocês apresentaram aqui? Quer falar, Beth? Na verdade, o Ministério da Saúde, ele traz, sim, tudo isso que a gente falou. Né? O que precisa são os profissionais executarem o que estão nas diretrizes. Apesar de que a gente vem lutando, né, por melhoria dessa assistência, e, infelizmente, são anos de lutas, e há pouco tempo a gente teve um lançamento da caderneta da gestante, né, e uma fala de um profissional, um total desmonte e retrocesso de tudo que a gente conseguiu até o momento, né? Ou seja, desde 1996, que a Organização Mundial de Saúde, ela já informa, ela já mostra práticas, intervenções que não deveriam mais serem utilizadas nesse processo parturitivo. E aí a gente fala de um profissional médico, representante do Ministério, falar que essas intervenções, elas podem ser utilizadas, né? Quando, na verdade, o próprio Ministério, ele mostra, através de seus documentos, de que não é para se utilizar de forma como está sendo feito, né, pelos profissionais. Assim como a manobra de Cristelé, para que as pessoas entendam, né? A episiotomia, que é o corte que é feito na região do períneo, né, que pode ser feito também pelo enfermeiro obstetra, né, obviamente, e pelo médico, são práticas que podem ocorrer, mas que não deveriam ser rotineiras. Né? Eu acho que o uso da ocitocina também, de forma precoce. Ana, não sei se está lembrando mais de alguma coisa, acho que foram esses três itens. O rompimento da bolsa. Então, são práticas que a gente vê que nas diretrizes nacionais do Ministério não devem ser rotineiras. Então, infelizmente, a gente sabe que a questão política ela tem uma influência muito grande sobre isso, né? E uma fala de um profissional que representa o maior órgão que a gente tem, com certeza influencia muito no pensamento dos profissionais, no pensamento das pessoas, de achar que isso pode acontecer e que é normal. Ana, quer complementar? Eu ia só fazer uma complementação. Isso que a Isabel está falando é porque foi divulgado a rede de atenção materno-infantil, chamada RAME. Foi divulgada recentemente e ela fala da atenção básica e da atenção hospitalar, e que envolve tanto a gestante como a parte da atenção materno-infantil, né? E aí a gente ficou muito triste, inclusive a ABENFO também está se posicionando em relação a isso, não só a ABENFO, a seccional Rio Grande do Norte, mas a nacional de todas as regiões brasileiras, porque isso é um verdadeiro desmonte ao que tinha sido já promovido há um tempo atrás, desde o governo Serra, que se fala desde que Serra foi ministro, né, da Saúde, que se fala da questão da humanização da assistência ao parto e ao nascimento. Então, assim, a gente escutou assim, barbaridades em relação à manobra de Cristelé, à episiotomia, a diversas condutas que já estão obsoletas, e essa cartilha, ela infelizmente centraliza o cuidado na figura do médico. E a gente entende, como eu digo desde o início, que o parto, né, o pré-natal, o parto e o puerpério, ele não pode ser centralizado na figura de apenas um profissional. A assistência ela tem que ser multiprofissional para que ela seja mais completa e de maior qualidade. Então, a gente, assim, está se mobilizando em relação a isso. Eu acredito que vários médicos que já trabalham baseado em evidências científicas e que entendem o cuidado ao parto, ao pré-natal, ao parto e ao nascimento, como uma atividade multiprofissional, eles não corroboram com esse tipo de orientação.
Então, a gente também fica tranquila em relação a isso, porque a gente sabe que a maioria não tem esse tipo de pensamento. Por favor, me dê só um minutinho para eu responder uma pergunta que eu vi aqui na tela Estou vendo de aqui de uma... Betânia, né? Betânia perguntou em relação à formação dos profissionais, se existe alguma discussão em relação a isso. Eu vou falar do meu ambiente de trabalho. A Maternidade e Escola Januário Cico é uma instituição de formação. Inclusive, a gente tem residência médica lá e está para iniciar a residência de enfermagem obstétrica. Eu percebo que mudou muita coisa lá e na Divina Amor também, onde eu trabalho, eu só posso responder nos locais que eu atuo, certo? Em relação à formação, por quê? Na Januário Cico, há muito tempo que o enfermeiro obstetra ele é incluído nas preceptorias das residências, tanto médica como de enfermagem, e a gente trabalha com indicador lá, e no ano de 2000, a gente tinha em 70% dos nossos partos normais, nós tínhamos a episiotomia, que é o corte que faz no períneo, que é uma prática bem obsoleta. Hoje, em 2000 nossa última estatística foi 2021, nós só temos episiotomia em 8% dos nossos partos. A gente realiza, em média, por mês, eu estou falando só de parto normal. A gente realiza, dependendo do mês, em média, uns 150 partos normais, porque a gente tem muita cesariana ainda lá. Mas se você for ver, o índice de episiotomia diminuiu bastante. Por quê? Porque a gente começou a fazer, a dar aula no departamento de toxicogenicia. Tinha alguns médicos que convidavam os enfermeiros obstetras e os fisioterapeutas para a gente orientar os alunos em relação ao parto. Lá no plantão, nós enfermeiros obstetras acompanhamos os residentes em medicina nos partos e a gente também faz parte da formação dele. Então, eu acho que com essa diversificação de não ser centrado na figura do médico, o ensino, isso ajudou bastante a gente abrir os horizontes. E a maioria dos médicos também, que assim, os mais atualizados que estão lá, eles trabalham com evidências científicas e entendem a importância da equipe multiprofissional no ensino. A Divina Amor segue a mesma linha. Então, eu sou da Divina Amor há 24 anos, que eu trabalho lá como enfermeira obstetra, e eu nunca tive problema na sala de parto para acompanhar nenhuma paciente. Ensino os alunos de medicina. E assim, aí as pessoas dizem assim, mas é só você. Eu digo, mas só sou eu, porque só sou eu que fui atrás. O campo é aberto para quem quiser se dedicar a ele e investir. Eu, quando dou plantão, eu tomo conta do plantão, realizo os partos normais que eu desejar, e os médicos vão fazer cesárea, curetagem, as coisas que a gente não faz. Então, o plantão, ele tem como é que se diz? A gente consegue tocar o plantão de uma forma melhor. E, consequentemente, a gente também ensina os alunos de medicina da UNP, que são os nossos alunos lá na Divina Amor. Então, eu acho que mudou, a gente ainda tem um longo caminhar, precisa mudar muita coisa, mas eu acho que o ensino ele tem que ser multiprofissional. Quando a gente insere profissionais de outras áreas, para que esse aluno ele tenha a oportunidade de aprender métodos não farmacológicos de alívio para a dor, montar um partograma, que a maioria dos alunos não sabem, porque são cesaristas, a maioria eles têm a formação cesarista. Então, eles aprendem partograma conosco. E assim, eu acho que isso mesmo que a gente não vá ver isso, a gente deixa esse legado para os nossos filhos, os nossos netos, mas alguém tem que trilhar o caminho para que mais na frente a gente colhe os frutos. Eu acho que mudou e precisa mudar um pouco, precisa mudar ainda muita coisa, mas a gente já começou a dar o primeiro passo. Da Leide, só complementando, Ana, eu trabalho na maternidade Leide Moraes e desde quando abriu a maternidade, em 2020, quando a gente recebeu os novos enfermeiros que chegaram do concurso,
nós recebemos, eu acho que foi 4 a 5 enfermeiros obstetras que realmente chegaram como enfermeiro obstetra porque fizeram o concurso nessa vaga. Então, o último concurso do município, ele já veio com a vaga para o enfermeiro obstetra. Os enfermeiros que nós tínhamos já no serviço, como eu, né, que cheguei um enfermeiro assistencial e vi a necessidade de me capacitar, de me especializar, e aí eu fui buscando realmente participar daquela assistência, e assim foram vários colegas também que se formaram, mas aí com a chegada desses enfermeiros que vieram no cargo, fortaleceu muito, né, a questão da atuação do profissional. E hoje eu vejo que esses enfermeiros, eles conquistaram um espaço muito bom. Eu digo esses enfermeiros porque eu fiquei um tempo na gestão, né, e hoje eu estou mais na assistência como preceptora, né, nesse serviço onde eu atuo já há mais de 14 anos, 15 anos por aí. Tá? Então, hoje eu já vi, na época que eu estava nessa assistência direta, o próprio médico chegar e dizer, o enfermeiro obstetra está aí, fique com ele, porque ele vai lhe ensinar. Eu já vi colegas ensinando o profissional, né, a fazer uma sutura de uma laceração. Então, assim, eu vejo que a formação, como diz Ana, ela está mais aberta, que eles já observam, já veem que a gente tem essa capacitação. E os alunos, eles gostam muito, porque eles aprendem aquilo que eles não conseguem aprender na academia. Né? Então, isso tem realmente melhorado. Agora, não são todos os profissionais que, assim, realmente enfrentam, dizem assim, não, aqui eu vou fazer diferença no plantão. Tem aquele que tem a formação de enfermeiro e que não quer atuar, né? Não quer esses entraves, não quer estar na assistência, até porque hoje, com o dimensionamento que a gente tem, é muito difícil a gente conseguir ficar só na assistência no partejar com a mulher, porque a gente tem outras atividades inerentes que acabam nos tirando dessa assistência mais direta. Né? O ideal seria o enfermeiro obstetra, ele está ali pronto para partejar e as demais atividades serem divididas com outros colegas do plantão. Então, isso também tem dificultado a gente estar mais presente nesse partejamento. Né? Eu acho que vi uma pergunta, agora subiu aqui, mas perguntou alguma coisa sobre práticas integrativas. Foi. Foi Betânia. Né? Questão das práticas integrativas que a gente já utiliza, inclusive, a gente tem colegas que estão participando da live, como professora e enfermeira Betânia Maciel, que trabalha já com prática integrativa, assim como Valesca, são enfermeiras também renomadas, no qual a gente está querendo fazer a parceria da nossa empresa com elas, né, para a gente inserir as práticas integrativas que, de certa forma, a gente já utiliza nesse partejar, mas, né, vamos dizer assim, que tem uma gama de práticas que a gente poderia estar utilizando e também se capacitar mais para estar utilizando uma prática de forma mais segura, né, com mais conhecimento, né, baseado em evidências mais científicas. Então, realmente é muito, muito interessante a prática integrativa dentro desse processo do trabalho de parto. Meninas, estamos chegando aí 1 hora de live. Eu queria que vocês falassem rapidinho sobre, acho que foi Isabelle que falou sobre a educação perinatal. Vocês vão oferecer um curso. Qual a importância dessa educação para o parto? Quer que eu fale, Beli? Fale. A educação perinatal, ela é a educação de toda a família. Porque essa mulher que está gestante, ela tem uma rede de apoio, que é quem dá suporte a ela. E essa rede de apoio, ela se forma desde o pré-natal, passa pelo parto e pelo puerpério. E a educação perinatal é exatamente a gente orientar essa rede de apoio, como é que ela pode ajudar esta mulher, esta parturiente, né? Esta gestante, depois parturiente e depois puérpera, nos momentos que ela tiver mais dificuldade. Porque se eu digo isso porque eu já passei pelo processo de parturição, Isabelle também, quando a gente está no lugar de paciente, é totalmente diferente. E a gente precisa melhorar a rede de apoio para que essa mulher tenha um suporte
maior no momento que ela mais precisa. Então, o pré-natal que nós fazemos, a gente faz questão que seja com o acompanhante dela, pode ser o marido, que às vezes não é o marido, é uma irmã, é uma tia, é a mãe, Minha mãe. é da escolha dela, mas que a gente possa orientar essa pessoa como é que ela vai poder ajudar durante todo o processo. No momento do parto, quem vai lhe acompanhar? Quem você pretende? Então, vamos chamar para a consulta essa pessoa, para que a gente explique mais ou menos todas as dificuldades que você poderá passar, para que essa pessoa lembre no momento. Não, a gente escutou no pré-natal que o parto é doloroso, mas que existem métodos não farmacológicos de alívio para dor que eu vou poder utilizar e ajudar a pessoa que eu estou acompanhando. E no puerpério? O puerpério, geralmente, as maiores dificuldades são relacionadas ao aleitamento Alimentação. materno. E quando essa paciente passa por uma cesariana, ela tem mais limitações em relação ao cuidado, porque ela faz uma cirurgia, fica com dor, muitas vezes nos pontos, é mais limitada para levantar, para desenvolver suas atividades. Então, a educação perinatal, ela passa por tudo isso. É você orientar a paciente e a rede de apoio para que esse momento não seja um momento tão difícil. Pegando um gancho aí rapidinho, que teve uma pessoa que fez uma escrita, colocou que o médico, se eu entendi que foi o médico, mas enfim, eu li, ela colocou assim, que a Era para pessoa sentir dela dor. tinha que sentir dor no parto. Não. O parto é um processo doloroso, mas que existem inúmeras formas de você aliviar essa dor. E a gente tem experiências maravilhosas de paciente que dilata os 10 centímetros, que é a dilatação completa para parir, apenas com um incômodozinho, porque a gente faz uso de banho morno, de massagem, faz musicoterapia, todas as técnicas que a gente conhece de acordo com o desejo dela naquele momento. Então, mulher não é para sentir dor, isso é uma coisa bíblica, antiga, está escrito na Bíblia, parirás com dor, mas as coisas estão muito evoluídas e a gente tem que desmistificar esse tipo de pensamento, porque isso é como se fosse um castigo para a mulher. E o parto normal não é um castigo, é uma coisa maravilhosa, é muito bonito. Eu tive parto cesárea, né? E no dia seguinte eu não consegui me mexer, eu chorava. Quem disse que isso não dói? Eu acho que é pior, né? É realmente o parto normal, você vê aquela mulher depois que ela tem o filho, ela fica Ela normal, fica né? plena. É Plena, pleno, exatamente. é pleno. Meninas, passem os contatos de vocês para quem tiver mais dúvida, para quem quiser essa orientação, para essa preparação e todo esse acompanhamento para o parto. Eu vou digitar de toda forma aqui, porque se alguém estiver vendo já pega, né? Quem tiver interesse em nos conhecer mais, pode acessar o nosso Instagram, que é o benascer.rn. Lá tem algumas ilustrações dos cuidados da gente, desde pré-natal, parto e amamentação. E quem tiver como é que se diz? Quem quiser falar com a gente pelo WhatsApp Business, que a gente tem um WhatsApp de comercial, eu vou fornecer aqui o número. Você quer que eu digite, Ju, ou você quer que eu Pode fale? ser, pode falar. Pronto. Beli, você quer digitar ou quer que eu digite? Deixa eu Diga pegar aí. aqui. Não, eu digo o número, porque eu ainda não decorei, não. Espera aí que eu vou pegar aqui. Porque a gente prefere dar Mas o lá business. no Instagram, no benascer.rn, Hum, tem um link tem, para o WhatsApp de vocês, né? Porque aí Tem, quem tem, está aqui no tem, Instagram pode ir lá e conferir tudo. E também, se tem. quiserem utilizar o Instagram para perguntar, a gente também responde. Tá certo? A gente está sempre Maravilha. respondendo por E lá. deixa eu perguntar uma coisa. Tem uma gestante acompanhando aqui. Em que momento elas procuram vocês? Logo no início, do mesmo jeito que começa o pré-natal com o médico, começa também esse pré-natal com a enfermeira obstetra? Geralmente, nós trabalhamos com algum obstetra que nos indica. A maioria das indicações que a Benascer teve até hoje são pacientes que são referenciadas de algum obstetra colega,
que já trabalha com a gente no serviço público, conhece o trabalho, e aí a paciente deles deseja um parto normal, e pela confiança que eles têm em relação a gente, eles indicam. E às vezes são as próprias pacientes que são assistidas, e uma colega pede a referência, e elas mesmas dizem, olha, eu fui acompanhada por Ana ou por Isabelle, e se você realmente quiser ter a oportunidade de ter de pelo menos tentar, né? Ter um parto normal, você poderia procurar. Então, a gente sempre faz esse acompanhamento, ela não deixa de fazer acompanhamento com o médico, deixando bem claro que não obrigatoriamente a gente atende aquela paciente que vem do médico que trabalha já conosco. Tem pessoas que nos procuram que já tem um obstetra, mas mesmo assim a gente procura fazer esse vínculo e a gente faz esse mesmo tipo de atendimento. Eu vou colocar aqui escrito o telefone o empresarial. Mas só para falar, é 99187-7397. 991, vou botar aqui. 918. Esse é o business, certo? Esse é o WhatsApp que a gente atende. Eu coloquei certo? aí, tá? O telefone Pronto. empresarial da gente, tá bom? Algumas Ótimo. pessoas que estão na live já nos conhecem e sabem nosso número pessoal também. Não tem problema se quiser se comunicar pelo nosso número pessoal. É porque com esse telefone empresarial a gente consegue ter mais controle diante das atividades que a gente desempenha. Às vezes não dá para responder de imediato, tá certo? E aí a gente tem uma pessoa que fica com o celular e responde de forma mais rápida, tá certo? Ótimo. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui para falar desse tema que é tão importante, desse mês das mães. Vamos tirar, como Betânia até escreveu aí, né? Ressignificar essa história de que o parto normal dói e o parto cesáreo é tranquilo, né? Tem que deixar o bebê nascer do jeito que ele tem que vir. Se for normal, ótimo. Se tiver que evoluir para uma cesárea, ótimo também. Tem que priorizar a saúde da mãe e do bebê sempre. Exatamente. Ó, E nós estamos à disposição. Chegou uma dúvida aqui que vocês já responderam, mas se vocês quiserem resumir, quem teve o primeiro parto cesáreo pode ter o segundo normal? Com certeza. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui. Eu acompanhei uma paciente que tinha tido um parto cesárea há 1 ano e 10 meses atrás, quer dizer, um intervalo interpartal bem curto, menor do que 2 anos, e ela tinha um sonho de parir de parto normal, ela já tinha uma obstetra que acompanhava, mas ela disse que queria ser acompanhada por mim e que só queria ir para a maternidade já com a dilatação bem avançada, para que a médica não indicasse a cesárea, que ela tivesse a oportunidade de parir. E eu acompanhei ela até 9 centímetros e a gente já foi para a maternidade. Ela com essa dilatação avançada, quando chegou lá, que a médica examinou e viu que ela estava com 9 centímetros, aí foi só realmente fazer analgesia de parto e o bebê nascer. Então, não é impossível, não existem algumas limitações, mas não impede. Essa paciente teria tido o primeiro parto normal, com certeza, mas não teve a oportunidade. E a médica ficou sem entender. Depois ela disse, eu estava sendo acompanhada, escondida, por uma enfermeira obstetra, porque se eu dissesse, você ia indicar minha cesárea, e eu não queria. Então, assim, existem as possibilidades. A gente tem que investir, né? Porque se não der certo, maravilha. O que a gente tem que pensar é que se a gente evitar a primeira cesárea, a gente já está num caminho bem adequado. Porque se eu não faço cesárea da primeira vez e tem um parto normal, os seguintes, para ser parto normal, é bem mais fácil. Ótimo. Meninas, muito obrigada. Sucesso para bem nascer, né? Queria ter ainda outro filho para ser acompanhada por vocês. Quem me dera. Olha aí. Viu, Juliana? A gente agradece a quem participou, tá? Nos colocamos à disposição. As parcerias aí, eu já vi, né, pessoas aqui que podem ser nossos parceiros para que essa assistência seja de maior qualidade, né? Até frisei Betânia, Valesca, entre outras pessoas, né, que estão participando. E estamos aí, né? Estamos fortalecendo a enfermagem obstétrica. Não é fácil, mas a gente já está trilhando esse caminho e a gente tem certeza que vamos conseguir, né? Com a ajuda de outros que queiram se juntar a nós.
Tá bom? Então, estamos à Vamos. disposição. Agradeço demais, né, ter participado da live e ter visto você depois de uns aninhos, né, amiga? Pois é, Isabelle, muito bom, foi ótimo conversar com vocês.